Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política de acordo com a Palavra de Deus. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Mateus, capítulo 22, versículos 20 e 21, que vem nos dizer o seguinte: E disse-lhe Jesus: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? O comportamento do cristão diante da política. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, ser discípulo de Cristo não diz respeito somente à vida espiritual, mas também a todas as esferas nas quais está inserido, inclusive a política. Perante o cenário político atual, é urgente refletirmos sobre qual relação existe entre o cristão e a política. Irmãos, todos que acatam a vida e com fidelidade se deixam converter, são chamados cristãos, que, iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo, numa existência orientada pelo Pai Celestial, vivem o novo mandamento de Cristo, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo. Portanto, diante dessa realidade, podemos afirmar que cada cristão é corresponsável pela política do seu bairro, pela política da sua cidade, pela política do seu estado e do seu país. E, por conseguinte, é corresponsável também pelo bem comum. Irmãos, essa corresponsabilidade comporta, além de muitos outros deveres, o exercício do direito de voto e a defesa do país. Olha, meus irmãos, meus amigos, devemos entender que a Bíblia não trata apenas de assuntos que nos agradam, mas aborda também temas que muitas das vezes mexem com os nossos sentimentos mais profundos e nos fazem até chorar, e que também nos levam à reflexão e à conscientização. Esse tema política não desperta o interesse de muitos, mas precisamos também aprender, pois certamente ele nos capacitará a desempenhar melhor a nossa cidadania. Irmãos, todo governo vem de Deus para manter a ordem e a paz. Os governantes têm grande responsabilidade diante de Deus. Eles devem fazer justiça e guiar o povo com sabedoria e cuidado, pois Deus julgará os governantes de acordo com as suas ações. Deus nos mandou respeitar e orar pelas autoridades governamentais. Nem sempre o governo é bom, mas devemos orar para que o país seja bem liderado
orar pelos governantes é querer bem, o bem do país. Nós vamos destacar nesta mensagem 4 itens que os cristãos devem observar diante da política. O primeiro item: o cristão precisa participar da política porque Jesus ordenou que cumpríssemos a nossa missão. A Bíblia vem nos dizer assim, em Mateus capítulo 22, os versículos 20 e 21. E disse-lhes Jesus: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, diante dessa passagem bíblica, nós entendemos que sabiamente Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa resposta, meus irmãos, sutilmente Jesus quer dizer que todos nós devemos cumprir com as nossas obrigações, seja com o governo ou seja com Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, como cidadãos desta terra e como cidadãos do céu, todos nós devemos sempre cumprir a nossa missão ordenada por Jesus, como também estarmos buscando sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus. O apóstolo Paulo defendeu as obrigações da cidadania na terra. Em Romanos capítulo 13, versículo 7, vem nos dizer que a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Irmãos, este texto bíblico vem nos dizer que é nossa obrigação pagar ao governo o que é devido. Devemos pagar todos os nossos impostos e respeitar e honrar todas as autoridades. Atos, capítulo 16, versículos 16 a 40, vem nos dizer que o apóstolo Paulo reivindicou a sua cidadania romana quando foi injustamente jogado na cadeia. O segundo item: os equívocos dos cristãos em relação à política. Os cristãos dizem que a política é do diabo. Irmãos, fazer afirmações catastróficas como essa é entregar a Satanás aquilo que não pertence a ele. Romanos, capítulo 13, versículo 2, é um versículo importante para entendermos o papel que nos cabe enquanto cidadãos. A Bíblia ensina que todos os governos, desde os mais baixos até os mais altos, são estabelecidos por Deus. Isso significa que todos os governos têm autoridade divina e, portanto, devem ser obedecidos. Os cristãos dizem que o mundo não tem nada para nós. Irmãos, temos de ter muito cuidado em definir corretamente o que é mundo, para não cometermos erros como esse. Satanás domina o mundo como sistema, mas o mundo criado pertence a Deus, que submeteu-o ao domínio
do homem, como diz a Bíblia. Os cristãos dizem que a religião e a política não se misturam. Irmãos, há controvérsia nessa declaração, pois o cristianismo não é religião, mas é o reino de Deus a ser estabelecido na terra e é também um estilo de vida. Religião e política não se misturam quando se quer impor crenças a outros e impedir a manifestação das crenças dos outros. Cada um adora o que bem entende. Não é verdade, meus irmãos? Cada um adora o que bem entende. O cristianismo fez uma enorme diferença quando se misturou à política. Ele é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas. A influência do cristianismo permeia todos os aspectos da vida desses continentes. O cristianismo deu origem à proteção à vida, aos direitos humanos e à valorização da criança, da mulher, do idoso, do casamento e da vida em família. E criou as maiores universidades do mundo, como Paris, Bolonha, Oxford, Harvard e Princeton. Vejam bem, meus irmãos, a partir da reforma protestante, o cristianismo marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno e mudou o status atual do mundo. O cristianismo incentivou a produção científica no mundo como nunca antes. O cristianismo incentivou a fundação de escolas públicas e tirou da Igreja Católica o domínio da educação. O cristianismo estimulou o Estado moderno e deu acesso aos homens de classes mais baixas às conquistas de riquezas e posições. O cristianismo fez crescer a concepção de que a ignorância é o grande mal para a verdadeira religião e tirou do clérigo o privilégio único de ler e interpretar a Bíblia. E o cristianismo deu liberdade à individualidade. O terceiro item: Deus tratou o ser humano como ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. No Antigo Testamento, na área biológica, no deserto, o povo de Israel obteve provisão nessa área. Deus mandou o maná e fez brotar água da rocha. Deus mandou o povo fazer 3 qualidades de festas anuais na área psicológica. E na área sociológica, Deus dividiu o povo em hierarquias e príncipes. Já na área espiritual, Deus guiou o povo de dia em uma nuvem e de noite em uma coluna de fogo, e a sua glória se manifestava no monte. Das 7 ordenanças de Deus para o povo na Babilônia, 6 têm caráter biológico
sociológico e psicológico. E uma ordenança tem a ver com o caráter espiritual. Jeremias, capítulo 29, versículos 5 a 7, vem nos dizer assim: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Irmãos, essa passagem bíblica vem esclarecer que edificai casas quer dizer estar firme, e habitai-as quer dizer tomar posse. Plantai jardins quer dizer ser produtivo. Comei o seu fruto quer dizer usufruir do trabalho. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Quer dizer, buscar o crescimento. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, quer dizer, influenciar positivamente. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz, quer dizer, ordem espiritual. No Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, vem nos dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Andai, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, vimos aqui no Sermão da Montanha que Jesus fez alusão à área psicológica
quando ele diz: não andeis cuidadosos ou ansiosos. Na área biológica, quando ele expressa: quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Na área sociológica, quando ele diz: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Na área espiritual, quando ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O quarto item, por fim, qual é o papel do cristão na política? Irmãos, Deus é um Deus de ordem e relacionamento. Ele criou todas as coisas de uma maneira estruturada e organizada. Formou os seres humanos e os inseriu em comunidades para viverem juntos. Por meio da revelação bíblica, o povo de Deus pode ter a real compreensão da natureza e do propósito do ser humano, bem como da soberania de Deus sobre todas as instituições governamentais. Logo, o cristão possui um papel vital para que a sociedade progrida de forma ordenada. E isso envolve nada menos do que a política. Não cabe à igreja apenas entregar folhetos e lançar músicos e pregadores de relevância. Para influenciar em todas as esferas governamentais, a igreja precisa de pessoas dispostas e capacitadas. Enquanto alguns cristãos são chamados para atuarem ativamente na política pública, ocupando cadeiras no poder executivo, legislativo ou judiciário, outros buscarão a ordem em seu cotidiano na vida comum. Porém, todos são chamados a fazerem o que é certo de acordo com a vontade e o caráter de Deus, conforme Ele revelou nas Escrituras. Portanto, é papel de todos os cristãos orar pelas autoridades, cumprir as leis do país, desde que não vá contra a Bíblia, levantar a voz em favor dos oprimidos, opor-se à corrupção, protestar quando devido, votar e ser votado conforme os princípios bíblicos, promover justiça, paz e harmonia aonde estiver. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nesta mensagem nós aprendemos também que quando os justos governam, o povo se alegra, o povo vive feliz. Porém, quando os perversos estão no poder, o povo sofre. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Contudo, Oséias, capítulo 4, versículo 6, vem afirmar que a grande arma da população é o conhecimento e a falta dele leva-nos à destruição. Portanto, meus irmãos, meus amigos, temos de revolucionar o mundo com o conhecimento que temos adquirido de Deus nas áreas psicológicas, biológica, sociológica e espiritual. Façamos isso, queridos irmãos, queridos amigos.
Amém? E que Deus assim continue nos abençoando.